A gente acredita que toda mulher precisa de um lugar para falar dos seus sonhos, desafios e contar sobre as suas conquistas. Aqui você vai ouvir histórias de mulheres reais que expõem seus valores, vulnerabilidades, aprendizados e contam tudo de como conquistaram o protagonismo da sua própria vida. Olá, bem-vindo, bem-vinda! Mais uma história de vida real com mulheres. E você já conhece o nosso podcast, ele tem como propósito inspirar, por isso esse nome. E a gente entende também que nós precisamos de um lugar para falar dos nossos sonhos, dos nossos desafios, das nossas conquistas, principalmente porque entendemos que a nossa história pode ser um farol que ilumina, quem sabe, a sua e a jornada daqueles que você, então, vai enviar esse vídeo depois, se você gostar. E eu também quero já trazer esse recadinho de que a gente tem outros vídeos, outras histórias de vida. Esse videocast, ele pode chegar ao máximo de pessoas se você quiser. Então, se você gostar, curte, se inscreve, manda para os amigos e continua seguindo a gente aqui. Essa é a segunda temporada do Me Inspira Cast, As Conselheiras. E hoje eu tenho comigo uma pessoa, como todas aquelas que você tem acompanhado, que você que está aqui sempre com a gente já sabe, são mulheres que enfatizam nas suas histórias a sua jornada de carreira, porque essa é a coluna vertebral do Me Inspira, mas também tudo aquilo que dentro da vida da mulher compõe as escolhas e decisões profissionais dela. E a gente está falando hoje, vai falar hoje, está falando porque a gente já estava conversando antes de gravar, com uma pessoa que é especialista em desenvolvimento humano em corrida. Peraí, mas como que uma pessoa trabalha com pessoas, é executiva e corre, maratonista? Isso mesmo. Então, segura essa. Eu vou contar para vocês quem é ela. O nome dela é Mary Darcy. Ela é mãe de 2 jovens incríveis, que já estão do tamanho dela, empreendedora, executiva, entusiasta do desenvolvimento pessoal e maratonista. A formação dela é administração de empresas com habilitação em comércio internacional. Tem um MBA em gestão empresarial, pós-graduanda em desenvolvimento humano e organizacional, especialista em processos de coaching e mentoria. Bem-vinda, Mary Darcy. Obrigada, Gisele. Agradeço muito estar aqui hoje. É uma honra ter sido convidada para esse projeto, para esse programa, que eu acredito muito. E sabe que o meu passatempo preferido, o meu entretenimento preferido é leitura de biografias, assistir filmes sobre pessoas e agora, na moda do podcast, é ouvir as pessoas contando suas histórias. Porque eu acredito muito que a história de outra pessoa pode ser um farol na tua vida. Então, a história de cada um está marcada por picos e vales e a gente se inspira nas pessoas pela forma como elas tiveram suas grandes conquistas, pelos legados que elas deixaram, pelas marcas que elas deixaram no mundo. Mas eu sou inspirada e eu acredito ainda que esse farol acende muito mais quando a pessoa está passando pelos seus desertos, que é nessa hora que a nossa vida é colocada à prova. E quando a gente consegue olhar a história de outra pessoa e acender alguma coisa dentro da gente, eu penso que a vida da pessoa fez mais sentido ainda. Então, é uma honra estar aqui hoje, participando desse programa e, de alguma forma, trazendo a minha biografia, a biografia da minha vida. Exatamente, a gente se conectou demais porque nós temos muitas coisas são parecidas. Uma delas é o gênero, né, de literatura, que o biográfico é o seu e o meu também. Aí eu me lembro que você me mandava, bom, você é minha fonte de inspiração para títulos de livro. E aí eu fui conhecendo biografias incríveis por sua causa. E a gente já vem conversando muito sobre como nos une nós duas e também as mulheres com as quais a gente escolheu conviver, as histórias. A gente, às vezes, prefere estar num café contando aquilo que está acontecendo no nosso mês, no nosso semestre, do que lendo um livro. Porque aquilo é de verdade, o livro também, a biografia, mas é lá longe e aquilo está acontecendo aqui. Sim. E a gente meio que está treinando, como inspira, valorizar o que está aqui, as nossas amizades, as pessoas próximas, que sim, não é porque estão próximas que é comum. Nenhuma vida é comum.
toda a história, ela tem algo que impacta e que transforma. E aí, as minhas convidadas sempre chegam aqui, eu já digo, olha, o microfone é seu, todo esse lugar, que é esse aparato, a bloco com esse pessoal incrível que sempre nos recebe, tudo está preparado para você. E eu quero que você comece da onde você quiser, pare quando você quiser. E eu me sinto também muito à vontade para intervir e a gente bater esse papo para que possa fluir de uma forma muito leve. Fica à vontade. Eu fico à vontade para estar tendo nossa conversa com você, que você já conhece um pouco da minha história. E quando eu recebi esse convite, eu revisitei algumas partes da minha história. Então, eu me sinto à vontade para elaborar como eu cheguei até aqui. Então, quando você leu a minha bio, né, ali fala da parte que eu entendo que é a minha maior missão, propósito. Hoje eu digo que eu tenho 3 empresas. A minha primeira empresa é a minha família. A minha primeira empresa é a minha família. É onde a minha maior fonte de energia da minha missão, meu propósito está na minha família. Então somos eu, meus 2 filhos e um golden. Eu tenho um golden. São 2 meninos, são 2 jovens em formação, 2 adultos. Então eu digo assim que a minha missão não é criar 2 filhos. A minha missão é formar 2 homens funcionais para a sociedade. Essa é a minha missão de vida. E dentro dessa empresa, a nossa família é uma gestão empresarial. Você tem que cuidar das receitas, das despesas, dos suprimentos, do dia a dia, do cotidiano. Então, a minha primeira empresa é a minha casa, a minha família. A minha segunda empresa é um comércio. Tá? Tenho um comércio de brinquedos e nesse comércio de brinquedos eu tenho outros braços também, como sócios, que me ajudam nessa gestão. E a minha terceira empresa é uma empresa de desenvolvimento de pessoas e negócios. E hoje eu estou alocada como assessora executiva numa empresa de tecnologia. E também eu aplico processos de coaching e mentorias individuais ou coletivos. Então eu tenho essas 3 empresas. E como que eu cheguei até aqui? Como? Porque não foi algo que eu sonhei. Hum. Eu sonho em ter 3 empresas dessa forma. Não foi. A vida foi me trazendo até aqui. Uhum. E ela começou lá atrás. Tá? Então eu revisitei os meus talentos, as sementes, como que essas sementes foram plantadas em mim. Ou sementes ou mentalidades, tem algumas nomenclaturas para falar da mesma coisa. E eu identifiquei algumas das sementes mais importantes e, claro, elas começam na infância. Sim. Então, assim, uma semente muito importante na minha vida hoje, que me fez chegar onde eu estou, a minha facilidade em me adaptar, a minha flexibilidade e a minha facilidade em me adaptar a contextos e situações. Quando você pensou nisso e pensou na infância, tem algum fato lá da infância, algum exemplo de adaptabilidade que você pode... Primeiro, assim, a minha família de origem. A minha família é uma família metaverso. Nós somos 5 irmãos. Deixa eu entender o que é uma família metaverso. Uma família metaverso. São 5 irmãos que surgiram em universos diferentes. Tá? Então, aí veio uma grande chance de a gente exercitar, todos nós 5, né? A gente se adaptar e ser flexível uns com os outros. E também diplomáticos, porque a gente tem que ser diplomático, são pessoas diferentes e a convivência também aconteceu em momentos diferentes da nossa vida. É o que se chama também muito de família mista. Exatamente. De segundo casamento. Exatamente. Mas o meu núcleo familiar principal da minha primeira infância era composto de éramos 3 irmãos, certo? Eu era a irmã do meio. Irmão do meio diz que tem tem muitas fama. teorias. Então, tem várias famas. A fama, né, de que a irmã do meio é mais complicada, etc. Mas eu vou olhar pelo lado mais otimista. Claro. É a chance que eu tenho de transitar entre 2 mundos. Entre a irmã mais velha, que é a primeira que vem na frente, você tem que ter um respeito diferente, e o irmão mais novo. Então, ali eu já comecei a exercitar essa minha flexibilidade e adaptabilidade. Eu participava das brincadeiras da irmã mais velha, da brincadeira do irmão mais novo, enquanto eu construía o meu próprio mundo particular. Então eu estava ali já transitando. Ótima visão, adorei, viu? Surgiu Os irmãos do meio hoje estão todos curados, terapeutizados com esta afirmação. Exatamente, você leva para adiante esse aprendizado.
Então, essa foi a primeira característica. A minha segunda característica é o amor pela atividade física. Uhum. Eu tenho essa paixão pelo movimento e ela aconteceu lá na minha infância. Primeiro porque veio pelo exemplo do meu pai. Eu lembro do meu pai contando a história dele, como ele se transformou, né, de um adolescente magrelo, desengonçado, em um rapaz mais confiante. Foi através da atividade física. Ele pegou os livros lá de fisiculturista, viu como eles faziam e começou na garagem de casa a fazer levantamento de peso, e ele corrigiu a postura dele e se tornou um homem mais confiante E determinado, né? e determinado. E na minha infância, vindo meu pai, meu pai sempre foi empreendedor, desde jovem, e ele tinha um dos negócios dele. Ele entrou primeiro numa academia de karatê, ele fazia karatê, a minha mãe também fazia karatê. E depois de um tempo, essa academia, o gestor saiu de cena e o meu pai foi convidado para fazer a gestão dessa academia. Então ele levava eu e minha irmã pequenininha no final de semana, era o tempo que ele tinha para estar lá, para fazer, ele fazia tudo nessa academia. E a gente estava lá presente com aquelas atividades físicas, a gente estava lá vendo o pessoal se exercitando, né? Então aquilo também fazia parte do meu dia a dia. E além disso, eu tive uma infância muito feliz, eu brinquei muito, brincava na rua. E já é comprovado hoje, estudos comprovam que a pessoa que teve uma infância com transpiração é um adulto que também vê na transpiração algum benefício. Então, o que era o benefício? Eu sentia que eu brincava da brincadeira de rua, de bete, de bicicleta, com meu irmão mais novo daí, de skate, de patins, eu subia em árvore, eu era moleca mesmo. E no colégio eu fazia todas as modalidades esportivas, eu era muito híbrida, eu transitava em tudo. E o que aquilo me trazia? Uma satisfação. Eu sentia que com a transpiração, eu sentia um alívio, eu sentia confiança, era uma conquista, porque às vezes eu ganhava o jogo, se eu não ganhava também tinha um aprendizado. Então aquilo já estava dentro de mim. E aí a gente está falando de memória, né? Você estava De memória. construindo memórias. Exatamente. Tanto muscular quanto neurais, enfim. Exatamente. Foi essa construção que começou lá na minha infância. O empreendedorismo também começou lá. Porque vendo meu pai empreendedor, meu pai formou uma família, meus pais foram pais muito jovens e com 23 anos tinham 3 filhos já. Nossa. E o meu pai começou como um representante comercial. E logo cedo ele, puxa, eu tenho 3 filhos, deixo atrás de produzir mais dinheiro. Então, ele queria produzir mais dinheiro e proporcionar um bem-estar, uma qualidade de vida melhor para a família. E ele logo de ser um representante comercial, ele começou a ver como eu posso ganhar mais dinheiro nisso, como eu posso ser melhor. Né? Eu preciso ser um vendedor melhor. Ele foi fazer um curso, naquela época até era muito mais difícil, foi fazer um curso de comunicação e vendas para ele ser um vendedor melhor. Uau! Então a nossa infância era pautada assim, de ver o dia a dia dele. Ele trabalhava nas nossas férias de verão, ele atendia alguns clientes, ele atendia clientes no litoral. Então eu via meu pai, além de estar lá como o representante vendendo produto, ele estava lá ensinando o lojista como vender melhor. Então ele estava aplicando uma mentoria porque no final ele ia vender. Então ele sempre inseriu a gente nesse ambiente e ensinou que o dinheiro vem na frente. O dinheiro vem na frente, com esforço você consegue multiplicar. E ele incentivava a gente no colégio, por exemplo. Tem esse item aqui, vocês não querem experimentar vender no colégio? Então, custa 1, você vende por 2, ou vende por o valor que você quiser, mas você tem que me pagar 1. Então eu e minha irmã íamos para o colégio com a mochila cheia do brinquedinho lá e vendia, e com esse dinheiro a gente fazia outros negócios. Uau! Então começamos vendendo esse brinquedo, a gente viu a oportunidade de na Páscoa, com o dinheiro que a gente fazia com a venda do brinquedo, a gente comprar os ingredientes para fazer chocolate e vender na Páscoa. Então lá fomos nós criar em casa, era uma tia que ensinou a gente a fazer os chocolates, ovos, né? Então a gente vendia, eu lembro que eu que datilografei o cartãozinho. Era datilografado, em preto e vermelho. Então eu tinha que datilografar muitos cartõezinhos. Ovos, bombons e pirulitos de chocolate. Eu tinha lá o nosso contato e a gente vendia na escola, a gente produzia e vendia, certo? Uau! Então foi bem interessante. Essa vivência do empreendedorismo já pequenas. O terceiro negócio, a minha irmã aprendeu a fazer bijuterias. A gente foi vender bijuterias no colégio. Então, começou daí também. E eu tive um quarto negócio aí que eu chamo do serviço.
foi uma prestação de serviço. Ah, Eu gostava muito de música. Então eu aham, lia as músicas e traduzia as músicas de duas bandas favoritas. ah. The Cure não é uma, não? Não, era Esses dias U2. eu vi no teu Instagram The Cure, eu falei, Também era uma preferida. Mas eu fiz um outro negócio que era um fã-clube. Eu ah, criei um fã-clube que nada mais era do que você se associava ao fã-clube, eu ganhava uma carteirinha, eu recebia uma mensalidade e o que eu devolvia para os meus clientes? Eu fazia a curadoria do artista. Então, claro. eu juntava as revistas, colocava numa pasta, né? Uhum. E depois eles iam revezando. Tinha um Que controle, eu tinha um controle. demais, adorei. Pena E que eu a, não te conheci naquela pois época, é, essa é a tua cliente. eu fazia essa curadoria, então era uma troca justa ali. Tá bom, eu recebo um dinheiro e em troca eu devolvo isso. E eu ainda tinha a oportunidade de aprender o inglês, porque eu Claro. fazia a tradução das músicas, as músicas mais famosas estavam em revista, mas aquelas outras não tão famosas eu fazia a tradução. E foi uma forma também de eu aprender inglês, que as minhas amigas falavam inglês e faziam um curso depois da aula e eu não fazia, eu fazia só inglês do colégio e eu queria aprender mais. Então eu fui Olha a atrás disso. determinação aí. Para mim, Exatamente. essa é a tua característica linda. Determinação. É verdade. Pois ela começou lá também. É, E essas características eu fui identificando que elas estavam presentes na minha vida já desde cedo, no ambiente em que eu estava convivendo, nos ambientes que eu estava convivendo. Uma outra característica que eu identifico muito é a resiliência. Uhum. E a resiliência não como hoje é esse conceito que é divulgado, porque eu penso que a resiliência você não pode ensinar. Hoje tem uma indústria, né, do desenvolvimento Como tudo, pessoal. né? O mercado ele monetiza tudo. Monetiza a Exatamente. dor, monetiza a alegria. É o Isso. mercado, né? É o mercado. Agora ele monetiza a resiliência e aí ele coloca na vitrine, põe laços e fitas. Mas Sim. de verdade, o que é resiliência para você? A resiliência nada mais é a capacidade de você passar por um momento de muita pressão e Uhum. você retornar ao teu estado original. Uhum. Essa é a definição da cartilha. Mas aí a gente vai entrar num momento de vulnerabilidade, porque Sim, passar por pressão, todo mundo vai passar. sim, Quanto tempo vai levar para voltar ao estado original é algo muito. Tem genética envolvida, tem estilo de sim, vida, tem a cultura, tem a família. E a tua história, ela tem também essa característica, né? Que aí os teus pais, eu acho que eles passam por um momento também de sim, ruptura. E eu queria que você entrasse nisso, sabe? Porque eu vejo que a resiliência, quando começa na família, aí acho que é um dos lugares que se a gente sobrevive à família, sobrevive a tudo. exato. É, a resiliência foi muito estudada, inclusive tem um livro, eu não posso falar o título aqui, Hum, é, que é um título meio controverso, mas é um cientista, um pesquisador que foi estudar a resiliência. O que forma seres resilientes? uhum, E desmistifica isso de que resiliência é você ser forte o tempo inteiro. Isso hum, não é resiliência. E nem de que você vai desenvolver essa competência sozinho. uhum. Mesmo porque, desculpa interromper, Sim, Mary, mas é mais do que competência. A palavra competência também, ela é uma forma profissional, uma uhum, nomenclatura para que a gente defina coisas, e está tudo sim, bem, a gente precisa definir, que é músculo comportamental, uhum, competência, legal. Mas a resiliência para o dia a dia, para a vida, não só para o trabalho como competência. certo. Eu acho que essa divisão que o mercado está fazendo, e que tudo bem, está tudo certo, Uhum, mas a gente está entrando, acho que num contraponto, num momento de mundo onde a gente tira a palavra resiliência só do trabalho. E a gente sim, começa a trazer ela para o nosso dia a dia, a gente começa a chamar de outros nomes, a gente começa a chamar de superação, de coragem sim, e daquilo que a gente quiser, né? perfeito. Exatamente isso. Você desmistifica a resiliência e não ela é e não é uma virtude. Porque a pessoa que adquiriu essa resiliência pela vida, é, muitas vezes não é por uma situação que ela tem orgulho. Não é por uma Não, escolha. não. Eu também não gosto daquele título, você é forte, você é guerreira. Uh-uh. Eu não gosto, porque é quando você não tem opção que você é assim. Então é Exato, por não ter opção. E resiliência, você não quer dizer que você tem que aguentar tudo o tempo inteiro. exato. Você passou por uma adversidade e você tem uma escolha. Uhum. Você vai ser definido por ela ou você vai crescer com ela.
com essa diversidade. Pelo que eu conheço de você, você tem uma alta resiliência. Porque a gente pode Sim. até, se é para a gente graduar, né? Sim, E isso começou lá na infância. Você quer começou. contar alguma Sim. coisa? Não, a minha infância, quando eu tinha 11 anos de idade, foi a ruptura do casamento do meu pai e da minha mãe. Então, eu tinha 11, a minha irmã 13 e o meu irmão tinha 8 anos de idade. Foi a ruptura do nosso núcleo familiar. E os meus pais, eles nunca deixaram, nunca esconderam o amor que eles tinham pela gente. Nós somos muito amados, isso não tenho dúvida alguma. Mas eles passaram por um processo pessoal, Claro. de uma adaptação da vida deles. Foi uma transformação para todos. Que lindo Então, esse respeito com que você fala disso. sim, eu respeito e hoje eu vejo que eles fizeram o melhor que eles sabiam, da forma que eles conheciam. Eles eram muito jovens também. E eu percebo que tudo que eles fizeram foi para um bem maior, apesar de a gente ter sofrido algumas questões no meio do caminho, que nunca é fácil, né? Nenhuma ruptura de família é fácil. Porém, a gente desenvolveu habilidades para isso, certo? A resiliência não se desenvolve sozinho. Ninguém é resiliente sozinho. Você desenvolve a resiliência pela tua rede de apoio. No meio da dor. No meio da dor. Do fogo cruzado. E a gente teve muitas pessoas marcantes eu tive muitas pessoas marcantes na minha vida naquele momento. Eu convivi nessa época muito com a minha avó materna e com a minha tia também, convivi muito com elas. E minha tia também era uma autodidata, com uma disciplina incrível. E Uau. eu aprendi isso com ela também. Parte do que eu sou, eu percebo que vem dela. Você está tocando num ponto de resiliência e rede de apoio. Muito importante você trazer isso. Uhum. Porque está se desconectando o ser humano daquilo que a gente chama hoje de saúde social. Será que dá para ser resiliente sozinho, lendo livros, fazendo treinamentos? Apesar da gente ser dessa área, a gente é cheio de dedos para não cair no senso comum, né? A gente sempre preserva a ciência e a gente preserva na nossa visão, até como amigas e também como colegas, de que não dá para ficar colocando tudo no senso de eu consigo, eu posso, eu aconteço. Tem até uma expressão, né, que não é positivismo, é positivismo tóxico. Como é que é o nome? Sim, positividade tóxica. Positividade Isso. tóxica. Uhum. A gente não gosta disso, mesmo porque é impossível, né, como pessoas, vivemos em comunidade, somos animais, mamíferos, precisamos uns dos outros, ficarmos resilientes sem rede de apoio. Não, isso Conseguimos passar pelas situações sem rede de apoio. Muito lindo, eu não sabia essa parte da tua tia, da tua avó. Me conta mais sobre isso. Elas eram, no momento de transição dos meus pais, eles estavam um pouco perdidos, e então eu convivi muito com elas, eu passava os finais de semana na casa delas, e elas eram pessoas muito constantes e estáveis. Uau! Então, a minha avó sempre trabalhou. Eu tenho nela um exemplo de uma pessoa que trabalhou. Ela trabalhou até o final da vida dela, parou porque ela teve um glaucoma e ela faleceu com 89 anos. Mas ela sempre trabalhou e ela sempre tinha uma satisfação pela vida dela, sempre. Sempre daquele jeito, muito calmo, serena e com uma satisfação. E de conviver ali com elas naquele final de semana, eu percebia isso. Elas tinham a disciplina, elas tinham satisfação pela vida, e essa minha tia tinha, além também a paixão pelo esporte. A gente passava o final de semana assistindo todas as modalidades esportivas. Ela também era autodidata, então ela aprendeu a falar inglês sozinha, ela fez 3 faculdades, sabe? Então ela tinha essa paixão pelo aprendizado. Ela me inspirou. Ai, que delícia de tia. Eu quero ser essa tia para as minhas sobrinhas. Ela foi uma inspiração. Falando da resiliência, tem um estudo, voltando para a nossa área, né? Que fez um estudo com atletas de elite. Que a maioria dos atletas de elite, de alta performance, aqueles que vão para Olimpíadas, que batem os recordes, geralmente, não são todos, tem uma história de infância controversa, com muita diversidade. O ambiente em que eles viviam, as situações que sofreram, então eles pegam essa dor e transformam no esporte, como um combustível. Só que, aí que a mágica da resiliência, que não é sozinha, não é sozinho, eles foram acolhidos por alguém em algum momento da vida. Eles foram acolhidos, seja por um técnico, um professor, houve alguém que falou assim, você tem um talento, eu vou te guiar.
Então teve uma pessoa-chave ali na Como vida é dessas importante, pessoas. né, Mary? Porque a gente está escutando muito sobre Sim, autoestima, sim, autocuidado, alto do alto, eu por mim, tá sim. bom. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente precisa sim se gostar, precisa sim ter autoamor, precisa sim ter autoestima, mas sem nos desconectarmos do outro. Sim. O alto sem o outro, como é que a gente vai viver se não for? Que são as conexões que a gente leva para a vida. Exato, São e as aí são conexões. conexões saudáveis, você está acabando de dizer, né? Pesquisa falando que Sim, essas pessoas foram, ressignificaram através do esporte, né? Que, exatamente. que legal, que legal. E a minha vida teve um momento pivotante o primeiro deles, né? Teve essa situação da separação dos meus pais e quando a gente foi morar eu fui escolher a minha faculdade, foi um momento decisivo da minha vida, eu tinha 17 anos de idade, meu pai já estava fazendo uma transição na vida dele profissional, não era uma transição, ele estava empreendendo de outra forma. Então ele era um representante de brinquedos que depois viu que ele podia ganhar mais dinheiro sendo um distribuidor e ele sempre ensinou, o dinheiro vem na frente. Então de repente meu pai vendia um carro. Essa expressão dinheiro vem na frente significa, só para ficar bem claro. O dinheiro vem na frente, que você vai começar um negócio, você tem que pôr o capital na frente para ter um capital maior depois. De investir, de Dinheiro, arriscar. de arriscar. Muito empreendedor Exatamente. mesmo, entendi. Então, de repente, ele estava lá, vendia uma moto. Mas o que se vendeu a moto? Porque eu vou pegar o dinheiro dessa moto, vou comprar X mercadorias e com esse X mercadoria eu vou produzir 2 motos. Reinvestindo. Reinvestindo. Então, ele sempre o dinheiro vem na frente, o dinheiro vai na frente, ele tinha essa dinâmica. E na época que eu fui escolher minha faculdade, meu pai resolveu empreender de outra forma, ele comprou outros negócios. E o dinheiro que vinha na frente era muito maior. Então ele precisou captar recursos, né, empréstimos, ou você usa com recursos próprios ou com empréstimo. Então ele estava no momento de investimento nível hard ali. Então o dinheiro vai na frente e você demora para ter o retorno do investimento. E eu tinha um sonho de ser uma profissional da área de saúde. Ah, é? Eu tinha um sonho de ser profissional da área de saúde. Começou com o sonho de ser médica, toda aquela pompa, depois eu vi, não, medicina acredito que não. E meu pai falava, filha, eu não sei formar uma filha médica, não sei nem por onde começar, né? Ele incentivava meu sonho, mas ele não sabia como me ajudar. E eu me matriculei, passei no vestibular da Faculdade de Farmácia e Bioquímica. E já tinha uma prospecção de carreira. Eu vou desenvolver minha carreira aqui, porque eu posso ter uma empresa de cosméticos, ou eu posso ter uma farmácia de manipulação. Eu já fiz um plano do que eu queria. Você tinha 17 anos? Eu tinha 17 anos. Ok. 1 ano de farmácia e bioquímica. E a situação financeira do meu pai estava um pouco delicada, né, por conta desses investimentos. Eu fiz uma conta, fui muito pragmática. Falei, então, eu preciso fazer uma faculdade, que eu passo o dia inteiro na faculdade. Eu não vou conseguir trabalhar pelo menos nos 3, 4 anos. Primeiros 3, 4 anos não tem como trabalhar fazendo uma faculdade de área de saúde. Não vai fechar conta. Não vai fechar conta. O que eu tenho aqui? O que essa situação pede de mim? Uma decisão. Eu falei, qual outro caminho a seguir? Escolher outra faculdade à noite para eu trabalhar de dia, sim, produzir meu dinheiro, não onerar ainda mais o meu pai, tá tudo bem. E eu fechei a porta da farmácia e bioquímica e fui fazer a faculdade à noite de administração com habilitação em comércio internacional. Por quê? Porque eu já adorava falar língua estrangeira, aprender outra língua, então lá no prospecto tinha essa possibilidade do comércio internacional, você usar as habilidades em língua estrangeira. E fiz a faculdade à noite. E logo no começo, meu pai estava começando com esses empreendimentos, eu já estava trabalhando na empresa dele, porque ele precisava de pessoas. Então, meu pai, além de ser empreendedor, ele sempre agregava toda a família. Eu estou crescendo e todo mundo cresce junto. Minhas tias trabalhavam, a minha avó trabalhava, meu tio trabalhava, então ele agregava todo mundo. Meu pai prospera e ele acha que a prosperidade tem que ser compartilhada, ele não leva só com ele. Que bonito isso. E fiquei 2 anos trabalhando com meu pai. Participei lá da aquisição da empresa e, enfim, ele estava precisando de pessoas. Chegou na metade da faculdade, quando começa mesmo a especialização para comércio internacional, eu me vi de outra forma. Eu vi que tinha uma carreira ali que eu gostaria de desenvolver. Era executiva internacional.
Eu me via, gente, eu quero fazer isso. Olha Eu já só. tinha colegas trabalhando em empresas multinacionais e eu falei, é isso que eu quero. Eu quero trabalhar, desenvolver minha carreira como executiva internacional e fui comunicar para o meu pai. E ele não ficou nada feliz. Ah, é? Porque Primeira essa aí da reação dele, empresa familiar. sim, a primeira reação dele não foi favorável e ele não conseguiu esconder. Ele tentou, mas ele não conseguiu. E ele falou, ok, filha, ok, segue o teu sonho, seu plano, tudo bem, a gente vai se organizar aqui e eu segui. Mas está aqui as tuas contas. Estão aqui as suas contas. E para eu iniciar nessa carreira, eu precisava fazer um estágio, que a remuneração era super baixa, para adquirir a experiência, para eu conseguir entrar numa multinacional. E eu fiz, eu falei, tá bom, aceitei, né, a conta que veio e fui atrás de outra fonte de renda para me ajudar enquanto eu fazia o estágio. Que aí você saiu lá da loja. Eu saí lá da loja dele, que na verdade ainda não era uma loja, eu trabalhava no Na escritório. representação. Isso. Aham. E fui fazer meu estágio. Uhum. E em paralelo eu tinha outra fonte de renda, eu era uma consultora de uma empresa de cosméticos, então eu produzia um dinheiro a mais para eu pagar as minhas coisas. E fui traçando esse caminho. Quando eu estava para me formar, eu fui contratada para uma empresa no final do ano, como estagiária, e quando eu me formei, eu fui efetivada. Então, Com certeza seria. eu passei por essa transição. E eu tive uma sorte, porque essa empresa era uma empresa nacional que estava sendo comprada por uma empresa internacional. Então eu comecei a trabalhar em setembro, em janeiro eu fui efetivada e já estava fazendo aquela transformação. Então eu entrei para trabalhar na área de comércio internacional, fazer a parte burocrática. E eu tive uma sorte, uma sorte que veio um executivo de fora, né? Porque ele precisava fazer a gestão da mudança da empresa. Então, precisava trazer a mudança da cultura organizacional de uma empresa brasileira para uma empresa americana, com todas as políticas e normas, enfim, era uma indústria, né? E essa era uma indústria com plantas ao redor do mundo, e aqui a unidade do Brasil tinha 150, no máximo 200 funcionários. Só que não tinha muitas pessoas que falavam inglês nessa empresa. E eu entrei lá e esse executivo veio de fora, eu não falava uma palavra em português. E o gerente geral da época falou, olha, Mary, eu sei que a tua função aqui é na área de comércio exterior, mas a gente pode negociar para você assumir uma nova função? Deu, como assim? Tá vindo essa pessoa aqui e ele não fala muito, português nada, e aqui quase ninguém fala inglês. Então, a gente vai precisar que você seja assessora executiva dele. Deu, como assim? Daí ele me explicou a situação e eu já logo pensei, puxa, que oportunidade. Já foi promovida? Eu vou aprender inglês. Sim. Eu vou aprender inglês, né? Eu vou desenvolver o inglês, vou fazer um intercâmbio em casa e ainda vou estar colado com uma pessoa desse porte. Sim. Eu quero aprender E com que essa idade pessoa. você tinha? Eu tinha 20 anos de idade. 20 anos. 20 anos de idade. E eu negociei eu negociei com esse gestor, então só pode me pagar um curso de inglês, porque o meu inglês eu entendo, mas eu preciso progredir. Ok. Então eu atuei como assessora executiva dele dentro da empresa e fora da empresa. Eu fiz todo o processo dele de expatriação para ele vir para o Brasil, dele e da família dele, que é um processo burocrático, né? É bem complexo. Então, tem empresas que fazem isso, fez sozinha. Isso. Não, tinha uma empresa, mas eu fazia a parte interna ali junto com ele. E eu olhei para ele quando eu o conheci, eu falei, ele foi meu primeiro mentor. Mentor de vida e mentor de carreira. Olha Ele só. tinha uma bagagem incrível. Ele tinha uma bagagem incrível. Então, eu era intérprete dele dentro da empresa, passando por todos os processos da gestão da mudança, que eles eram complexos. Você fez um job rotation. Fiz um job rotation. E, além disso, fazia parte lá do comércio internacional. E nessa área internacional também, o diretor de vendas, ele era um mexicano. Aproveitei e aprendi o espanhol também. Espanhol também. Já fiquei fluente em 2 línguas ali em 2 anos. 2 anos fiquei fluente. E esse executivo que veio de fora, ele veio com a família também. Então, eu tive que acompanhar a família, a adaptação deles no Brasil. Eles ficaram 3 anos. E a conexão foi tão grande, tão maravilhosa, que eles são meus compadres.
Ah, Porque eu tive que, inclusive, ser intérprete do parto da terceira filha deles que nasceu no Brasil. Delícia, Mary. Porque o médico não falava o inglês muito fluente. Então, aquilo que uma menina de 20 anos viu como, é mais uma fonte de renda para eu ter aqui, Uhum. é mais uma oportunidade de aprendizado, se tornou uma conexão da vida inteira. Até Olha hoje eu falo só. com eles. Que Eles são meus lindo. compadres, moram fora, então eu tenho essa conexão com eles. Até hoje. E dessa carreira de executiva internacional, eu realmente consegui atingir o que eu queria. Por quê? Eu transitei nas duas áreas da empresa. Primeiro na área de exportação, né? Eu atendia os clientes da América Latina toda. Comecei lá como assistente, cheguei no cargo de gerente. Depois teve uma oportunidade para eu mudar de lado, né? Primeiro tem a parte de vendas e exportação. Eu fui para a área de suprimentos e importação. Então eu fiz a outra Que é parte. compras. Compras. Uau. Também como gestora da área. Então, como eu já sabia o que importava para o cliente, eu consegui fazer uma gestão melhor ainda Sim. da área de compras. E junto com a área fabril, eu estava inserida. Como era uma empresa pequena, você acaba se inserindo em todos os processos. Depois de 10 anos da empresa, essa empresa tem um programa de carreira que ele oferece, ele faz uma seleção de executivos que podem ser um dia ocupar um cargo em outra planta no mundo. Né? Se chama General Manager Program. Ele seleciona os executivos para fazerem um treinamento e eles ficam disponíveis se um dia surgir a oportunidade para você assumir a gerência geral de uma planta. Como se fosse uma incubadora, eu já vi projetos assim. Exatamente. E lá, durante esse período de 10 anos, eu já tinha começado a minha formação familiar. Eu já tinha casado, tido 2 filhos. Quando eu estava grávida do segundo filho, do Henrique, que eu recebi o convite para participar desse programa. E era um treinamento fora. E eu implorei para o médico, eu estava grávida de 7 para 8 meses. Eu implorei para ele me dar autorização para eu viajar de avião. E ele participar. Deu? Ele me deu. E Uau. eu fiz essa... Foi com aquele barrigão. Fui com aquele barrigão. Participei do programa, enfim. Participei do programa e foi muito gratificante. Você fica ali com essa credencial. Se um dia você for chamar. Em que cidade foi? Na verdade, foi aqui no Brasil, foi no Rio de Janeiro. No Rio. Eu não podia viajar para fora, foi no Rio de Janeiro. A gente tem uma parte da empresa que é lá. Que bom. Eu e mais um colega que participamos. E aí muita vida aconteceu. Eu tive meus 2 filhos. Quando eu tive o segundo filho, a logística de executiva e a logística da família começou a ficar mais complexa. Sim. E aí que veio o meu segundo momento pivotante da vida. Quando o Henrique tinha, meu filho mais novo, 2 anos e o filho mais velho tinha 6 anos, eu recebi uma nova proposta da empresa. A proposta era que eu assumisse a diretoria de vendas internacional, que era o meu sonho. Com 2 filhos pequenos, Com 2 filhos com uma pequenos. proposta na mesa. Era a proposta que eu sonhava, de ser uma executiva Era internacional. A proposta. Porque eu ia viajar, visitar os clientes, os representantes ia coroar da América tudo Latina. Aquilo que você tinha Trilhado. Investido. É como se você Exatamente. tivesse mexido a terra, lançado a semente, agora já estava brotando, crescendo. Aí vinha o fruto. Exatamente. Na hora do fruto... Entrou um dilema. Falei, então, tenho aqui o sonho da executiva internacional, que está aqui pronto para se concretizar, mas aqui eu tenho o meu outro sonho, que é a minha família. E já estava complexa a rotina. É muito complexa você ter a rotina ali da executiva e você ter 2 filhos pequenos. Eu era a mãe que ia buscar o filho no horário especial, os meus 2 filhos sempre no horário especial, então eu não convivia ali com aquela idade escolar deles, era difícil conciliar férias com feriados, eu já estava vivendo aquela angústia. E veio essa proposta. E na época foi uma decisão familiar, eu declinei. Eu disse não. Eu disse não, não é dessa vez, porque a infância dos meus filhos vai passar. E eu posso ser executiva quando eu quiser. Exatamente. E foi um alívio e por ter tomado a decisão, mas não foi fácil. Esse não foi fácil. Vamos ser bem honestas aqui, já que a gente está só nós duas. Sim. Qual foi o preço? Qual foi o luto? Você lembra desse período? Sim, eu lembro. O luto foi eu ter desistido de um sonho. Desistido daquele sonho. Você viveu o luto do sonho. Exatamente.
Tava o Foi sonho outro sonho. ali, morreu, Sim, vou precisar enterrar, sim. porque agora é uma outra coisa. Agora é outra parte que precisa de mim. Outra parte da minha vida que precisa de Quanto mim. tempo durou esse luto? Ele não durou muito tempo, por quê? Exatamente. Todas as mães dizem a mesma coisa. Porque não dá tempo, né, Mary? Não Tem os dá dois tempo e filhos assim, ali, foi gente. É uma decisão. vida. Eu abri mão dessa oportunidade, desse sonho, né? Agradeci. Só que foi uma satisfação, Sim, porque eu cheguei lá. chegou. Eu cheguei lá. Eu não Chegou. concretizei, mas eu cheguei lá. Eu trilhei um Ah, caminho, eu cheguei lá. E eu saí com as portas abertas. Tanto que um tempo depois eu voltei, teve uma situação na empresa, eu voltei como consultora para um processo lá transitório. E eu sei que o meu nome sempre estava na mesa. Se eu quisesse, eu voltaria. Se eu quisesse, eu voltaria. Mas para essa saída, ela foi também um pouco planejada. Eu falei, tá bom, eu vou sair daqui, mas eu tenho que criar outra fonte de renda. Foi quando a minha irmã estava criando, a minha irmã também estava fazendo uma transição de carreira e ela abriu um negócio. E ela me chamou para ser sócia dela. Então, era uma franquia de alimentos e nós abrimos algumas lojas juntas. Então, já tinha um outro plano engatilhado. Como empreendedora, você tinha Como flexibilidade de empreendedora, eu horário. tinha flexibilidade de horário. Só que ainda aquilo não era suficiente. Primeiro vem a lua de mel, porque você pensa assim, eu não tenho horário, eu posso fazer várias coisas que eu não queria. E logo eu já falei assim, agora eu vou poder tomar café da tarde com as mães das crianças e tudo mais, mas durou pouco tempo. Para essa menina que você acaba de contar, não ia durar muito mesmo. Eu falei assim, não, eu admiro quem faz isso, mas não me satisfaz. Eu não preciso só disso. Você precisa sempre estar criando algo, né? Sim, eu preciso Você estar. sempre criar, eu acho que não é estar criando, mas você precisa sempre estar disponível para ser criativa. Tua mente está sempre disponível para ser criativa, né? Para querer ser criativa, para aprender coisas novas, para estar aplicando o que eu sei. É uma curiosidade intelectual alta também? Sim, também. Então, durou pouco essa fase de tomar café à tarde com as mães da escola, mas eu desenvolvi muitas amizades e conexões que Claro. existem até hoje. Eu fui empreender com a minha irmã e também eu me inseri nos negócios da família. Eu me inseri mais ainda nos negócios da nossa família, com o pai dos meus filhos, então a gente prosperou muito nesse tempo. Porque aí eu peguei a inspiração da minha família de origem, do meu pai, que sempre chamou a família para prosperar nos negócios. E nós realmente prosperamos. Realmente foi um momento muito próspero das nossas vidas e da minha família. Então, eu proporcionei qualidade de vida para os meus filhos, eu vivi intensamente a infância deles, mas passando o tempo começou a me dar mais um incômodo, eu precisava fazer algo diferente. Mas tem uma coisa aí, você trouxe para essa empresa familiar, junto com o pai dos seus filhos, aquela inspiração do seu pai, tudo aquilo como empreendedora, mas trouxe uma bagagem executiva, hein? Sim, muito. Incrível. A bagagem executiva, porque você normatiza melhor a empresa. Exato, isso que normativa. isso que eu queria ouvir de você, né? Para pessoas que fazem essas transições de carreira, principalmente mulheres que nos assistem, que nos ouvem, que ficam mesmo nessa linha divisória quando têm filhos, né? Sim. Mas não se desperdiça nada. Tudo aquilo que você traz no mundo executivo fica com você. É uma bagagem, você tem gestão de pessoas e processos também, é um Isso. diferencial, porque o ambiente familiar não é amador, tá? Não é essa palavra, mas é um pouco caseiro. Claro que é. É um pouco caseiro, é uma gestão caseira. É a Você traz característica uma da cultura da profissionalização. empresa familiar. Exatamente. Trabalha-se muito com as pessoas por causa da confiança, Sim, mas a confiança ela tem o seu lado, o lado bom e o lado ruim, sim. né? Se os parentes eles têm acesso a tudo, mas eles também têm aquela flexibilidade de fazer ou não fazer. Exatamente. E aí o mundo executivo não dá essa chance. Não tem Você essa sempre chance. tem que fazer. Você tem que fazer e aquela situação, você não precisa fazer o que você gosta, mas você tem que gostar do que você faz. Perfeito. Ótima Tem que frase. gostar do que você faz. E eu aprendo isso. Então, por mais que aquilo não tenha sido o meu sonho, eu aprendo a gostar daquilo. Porque se merece ser feito, merece ser bem feito. Ponto. Lindo. Merece ser feito. Isso é para você, né, minha amiga? É assim, para ela é fácil. Se merece ser feito, merece ser bem feito. É isso aí. É um lema que eu carrego comigo. E
E nesse período de empreendedorismo, né, você fazendo a gestão das empresas da família, veio outra inquietude. Eu passei a buscar mais conhecimento sobre o desenvolvimento pessoal. Foi uma época que eu comecei a ler muitos livros de autoajuda e alguns títulos até indizíveis, assim, que Tipo, até confesso, entregam. eu li. Aqueles livros que você lê e não quer que ninguém veja a capa, né? Não, é chique ser eclética. Mas eu comecei com essa necessidade de aprender mais sobre o ser humano. Sobre o ser humano. Porque eu Você vai comecei... de Irmãos Karamazov até uma autoajuda. Sim, por aí. Por aí. E eu comecei a me inserir nesse mundo do desenvolvimento pessoal. Eu comecei a perceber, assim, pela minha experiência executiva, com a minha experiência de negócios familiar, como as pessoas são complexas e são simples ao mesmo tempo. E a transformação das pessoas, ela é possível. Quando você fala são complexas e são simples, vamos só aprofundar um pouquinho. É porque nós deixamos padrões, nós deixamos rastros. Essa Sim. Simplicidade é aquilo que é sempre a mesma coisa. É verdade. As pessoas são complexas? São. Mas nós somos, né? Mas falando das organizações, elas deixam padrões que podem ser lidos. E aí, quando você vai estudar a teoria e a ciência da gestão de pessoas, que, por favor, tem ciência, tem teoria, gente, valoriza nosso trabalho, ok? A gente passa 8, 10 anos estudando sobre isso. Sim. A gente vai ver que, lendo esses padrões, a gente aplica também conhecimento técnico e muita ferramenta importante, não de autoajuda, claro, mas ferramentas de como as pessoas funcionam, como é que a gente faz para acolher o ser humano sem afrouxar, né, nos desafios do trabalhador. Porque trabalho sempre vai dar trabalho. Exatamente. Né? Então, gestão de pessoas eu sei que somos humanos, mas sei que na capacidade humana podemos ir mais longe. Exatamente. Cada um no seu tempo. No e aí você se tornou uma gestora de pessoas. Sim. Foi aí que eu busquei uma profissional para me ajudar nessa transição. Eu queria entender como eu usaria essa bagagem que eu estava acumulando de leitura de livros, de cursos que eu estava fazendo, como que eu iria usar isso de forma profissional? Uma coisa é você ler para você, e a outra é você ter a intenção de passar esse conhecimento, de usar esse conhecimento para fazer algo na vida das pessoas. Foi aí que eu conheci você. Que ano que foi mesmo? 2016. De 2016, vai fazer 2016. aniversário de 10 anos ano que vem. Ou 2015, eu vou confirmar. 2015 ou 2016. Eu achava que era 2015, mas... Acredito que seja. Porque o Me Inspira nasce em 2016. E foi antes do Me Inspira. Foi antes do Me Inspira. Foi antes, Foi aí que eu tive a alegria de ver aquele mulherão linda, super inteligente, sentar naquele meu sofazinho turquesa, azul turquesa, né? E tive a honra de fazer a mediação daquilo que já estava em você. E tinha muito, e tem muito conteúdo, né? Como é que foi depois daquilo? Foi o maior desafio da minha vida. Por quê? Depois daquele nosso encontro, primeiro eu fui buscar você e eu falei, nossa, essa mulher, eu quero ser como ela. Você me inspirava muito, você era minha ídola. E eu fui procurar você para você me orientar. E a gente fez um processo, você me orientou, eu fui em busca das formações. Isso. Primeiro eu comecei fazendo as formações dos coachings de finais de semana. De finais de semana, né? Que ensinam coisas boas e coisas inúteis. Exato. Mas ensinam, a gente pode se perder no caminho com esse viés motivacional, porque não é assim que funciona. E depois eu fui atrás das formações mais robustas. Exatamente. Essa é a parte que eu mais gosto. Você tocou num ponto muito importante, porque fez 15 anos agora de aniversário também da minha virada de carreira. Eu fiz lá nos 40, né? Quando eu fui buscar formações, eu não tive ninguém para me instruir. E aí, sempre que uma mulher, uma pessoa me chamava para ser mediadora do seu processo de transição de carreira e queria trabalhar com desenvolvimento humano, eu já tinha uma curadoria de cursos como eu fiz e até muito melhores do que eu fiz. Então, eu nunca... realmente... É algo assim que eu queria que você fosse mais longe do que eu já tinha ido. Você foi muito generosa. Né? Você é muito generosa com o teu saber. Queria muito mesmo, porque eu falei, eu não quero que ela perca tempo
não quero que ela seja enganada. Onde é que está? E você rapidamente, eu fiquei extremamente surpresa, porque a grande maioria das pessoas que passaram, que estava bem na moda, ser coach, né? Sim, E vamos falar essa palavra que é quase um palavrão hoje, né? Vamos, né? exatamente. É pi, põe um pi aí, né? Mas a gente sabia que o processo do coaching executivo mesmo, raiz, ele tem uma consistência e uma validação muito forte nos Estados Unidos e na Europa. E Exato. aí eu contei tudo isso para você, claro. Falei, ó, você quer fazer? Por favor, sai daqui, vai para São Paulo, Sim, né? E você foi. eu fui. Eu achei lindo, porque naquela época eu tive muita gente que me contratou, que depois fizeram escritórios de coaching Uhum, e que fizeram cursos de 3 dias e uhum, que saíram fazendo assim trabalhos terríveis. uhum, E aí eu pedia por favor para não dizer que tinha sido minha cliente, mas você é uma pessoa que foi incrível, super correta, super uhum. nerd mesmo, nerd Sim, assim, né? Eu vou fazer o melhor. E eu lembro que eu te encontrei em São Paulo. Você exato. estava Estava num fazendo a intervalo, formação. você estava no Italy, Aham, né, com uma amiga, e isso. eu estava fazendo nada com meu marido. Você veio assim, com aquele sorriso, Manny, assim, Gi, eu tô aqui, tô fazendo a formação. Sim, E, nossa, brilhou meus olhos, brilharam os teus olhos, eu acho que ali nasceu uma amizade, sabe? com certeza. Porque eu me senti assim muito honrada por ter alguém como você, como um case da minha história. E eu fico muito emocionada de falar isso, porque você é incrível em tudo que você faz. Ai, obrigada. Você é extremamente, vamos falar a palavra que também ultimamente não se usa muito, você é muito obediente. Uhum, Eu acho que a rebeldia ela tem seu lado. A gente ser crítico é importante, porque senão tudo fica igual, né? Precisa ter o pensamento crítico. Eu sou extremamente voltada para o lado científico também, espiritual, e você sabe, mas precisa ser obediente. Você obedeceu o teu coração, uhum. você obedeceu os teus valores, você foi muito coerente e tem sido. Dado agora esse intervalo, vamos Obrigada, para a última Gisele. parte desse podcast, que aí Sim, depois disso veio uma barra bem pesada aí, né? exato. Eu primeiro agradeço essas palavras, é uma honra ouvir isso, uma satisfação É. enorme, E não tem aqui rasgação de seda, é tudo verdade mesmo. porque eu fui em busca da formação inspirada por você. Eu falei, se eu vou entrar nessa área, eu quero entrar pelo melhor caminho, pelo caminho mais correto possível. Eu quero algo que faça encontrar sentido em toda essa a minha bagagem, essa minha paixão pelo desenvolvimento de pessoas, e eu quero fazer uma formação sólida, séria e robusta. Não quero só motivar pessoas, eu quero realmente participar de processos. E o que que é um processo de mudança? Agora só uma parte técnica, e eu lembro Fale. da minha primeira parte, lá nessa multinacional, que eu acompanhei aquela mudança, de cultura organizacional. O gerenciamento de mudança, que hoje o coaching é uma palavra feia de falar, mas nada mais é que é uma pessoa que facilita um gerenciamento de mudança. Você começa definindo um objetivo, certo? Isso. Primeiro passo, define o objetivo. Segundo passo, faz um planejamento consistente, um planejamento Com consistente. metas possíveis, mensuráveis, alcançáveis, Exatamente. com datas, um Com datas, cronograma. exatamente. Então você tem aquele planejamento. O terceiro passo é uma comunicação, então você joga assim por um processo de desenvolvimento pessoal ou de uma empresa. Você tem que comunicar às pessoas sobre essa mudança. E no processo individual, você comunica para a pessoa ter certeza daquilo que ela quer. Exato. Há uma Você troca quer, humana. você quer sair do ponto A para o ponto B, e existe essa ponte que tem isso de passo. Você está disposto a pagar esse preço? Então é a tal da comunicação, Facilita os questionamentos, né? os questionamentos. No quarto passo, eu penso que venha gerenciamento dos riscos e das Isso. resistências. Quais são os pontos de risco e resistências? Exato. Para depois você definir os treinamentos, que habilidade que eu preciso buscar esse conhecimento, eu preciso buscar aquilo. Isso. O que falta? O que falta? Aí vem a avaliação e o acompanhamento. É fundamental ter uma pessoa acompanhando. Vai validando o que funciona e vai corrigindo o que não Exatamente. está funcionando. E o último passo que eu penso que é o mais importante, e ele não acontece no final do processo, ele tem que ser depois, é a sustentação da mudança. Aí Porque sim. seja a mudança de um estilo de vida, mudança de um estado civil, mudança de carreira, é muito importante você ter esse acompanhamento. Exato. Então, é uma pessoa que está ali para te dar esse suporte. E a mentoria, que também agora está sendo divulgada, de uma outra forma, de uma gestão de mudança, é assim,
qual foi a montanha que você subiu? Eu subi aquela montanha, eu posso te ensinar a subir essa montanha. Isso. Eu não posso ensinar você a subir uma outra montanha. Isso. Assim como você fez. Você subiu aquela montanha e ensinou a Mary a subir aquela montanha. Você foi minha mentora na época. Você foi minha mentora. Então eu fiz essa formação, só que eu não consegui fazer a transição de carreira como eu planejei. Eu parei várias vezes no meio do caminho. Por quê? Porque veio um outro evento pivotante na minha vida, lá pelo ano de 2017, que eu tive que fazer dissolução de 2 sociedades. Da minha sociedade familiar e da minha sociedade de negócios. Então, um processo que começou amigável, não foi continuado de forma amigável, e ele, quando eu me vi naquela situação e percebi que ela seria muito mais complexa do que eu imaginava, seria uma transição muito mais complexa, eu olhei para as 2 pessoas mais importantes da minha vida, os meus filhos. E eu já praticamente pensei, quem eu preciso ser agora? Quem eu preciso ser agora? Eu não tinha outra opção a não ser forte. Eu não tinha outra opção a não ser pular a parte do luto. Não tinha como viver o luto naquele momento. E eu tive que buscar forças. Então, eu estava com 2 pilares importantes da minha vida sendo desfeitos e eu não sabia como seria o próximo dia. Então, foi ali que a parte dos sonhos ficaram na gaveta. Os sonhos foram todos para a gaveta, porque eu precisava estar muito presente naquele momento. Era um dia de cada vez. Você entrou no modo sobrevivência que todos nós já passamos. E quem não passou ainda vai passar. Eu entrei no modo sobrevivência, eu digo nível hard, né? A amígdala acionada, luta, fuga, congelamento. Eu entrei naquele modo. E ali, como a gente entende, a situação é um 100%, você é responsável por 1/3 da situação. Primeiro eu queria controlar tudo, queria fazer tudo acontecer e não acontecia como eu ia para um lado para fazer acontecer, não dava certo, eu ia para o outro, não dava certo, eu tentava de todas as maneiras. Foi aí que eu voltei, vamos lá, resgata o teu aprendizado. O que você pode fazer nessa situação? A circunstância está fora do teu controle, o outro está fora do teu controle. Eu só tinha controle sobre mim mesma. Era só 1/3 da situação. Então, já que eu tenho controle sobre mim mesma somente, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para mim? E foi aí que uma outra parte da minha vida deslanchou. O que acontece? Na minha primeira transição de carreira, quando eu saí da multinacional, da executiva para mãe empreendedora, eu comecei outra carreira. Eu digo carreira, a carreira de corredora amadora. Então foi em 2010 que eu fui apresentada para esse mundo da corrida de rua. E daí eu lembrei, sabe a memória que eu tinha que estava ali no meu corpo, nas minhas células, que transpirar me fazia bem. Participei de uma corrida de 5 quilômetros e aquilo... Isso foi em que ano? 2010. E naquele momento eu sentia que no final você ganha uma medalha e uma banana. Mas deu uns estalinhos dentro do meu coração. Falei, isso me faz bem. E daí fui para outra vez uma corrida de 10 quilômetros. Nossa, eu gosto disso. E lá pelo ano 2012 corri os 21 quilômetros. Uau! 21 quilômetros. E aquilo para mim era natural. Claro que eu tenho uma aptidão física que facilita, né? A minha composição corporal também facilita, mas aquilo resgatou uma parte lá da Mary, da infância, que gostava de brincar e transpirar. Começou aí. E nesse momento pivotante da minha vida, em 2017, eu resgatei essa parte minha. Voltou a correr? Eu já corria, eu nunca deixei de correr. Nunca tinha parado. Eu nunca tinha parado, Tá. só que eu tinha congelado nos 21 quilômetros. Tipo porque eu básico, achava 21. que... Agora Sim. eu vou fazer a outra metade. Porque eu olhava assim, até 21 cabe na minha vida e quem faz 42 é um super-herói. Não, é coisa para outro tipo de pessoa. Quem corre maratona é outro tipo de pessoa. Pensava. Inclusive, quer ser esse tipo hoje? Tá, vamos lá. Vai por parte. Tem uma parte interessante que lá eu fui para Boston. Era uma viagem um pouco de trabalho, um pouco de família. E chegando no aeroporto em Boston,
no aeroporto mesmo tem desenhado no chão do aeroporto uns perfis de corredores. Mas o que é isso? Né? Por que é isso? Daí eu fui, né, me informar que Boston tem uma das maratonas mais importantes do mundo. Então, vou fazer uma analogia. Se a corrida de rua é uma escola, a maratona é a universidade e Boston é a Harvard. Uau! É a Harvard. Quase que é isso mesmo, né? Sim. Harvard é lá. É lá. E eu fui fazer o tour e daí passei por uma rua que era a rua da chegada da maratona de Boston. Você estava com teu marido e seus filhos na Sim. época? Na época eu estava com meu marido e os meus filhos. E eu olhei para aquilo, daí o guia explicou lá que era a chegada da maratona. Deu, é maratona. Participam não sei quantas pessoas. Ele contou a história. Boston é a maratona mais antiga do mundo. São 129 edições esse ano, foram 129 anos ininterruptos em que ela aconteceu. É a maratona mais antiga do mundo. E além disso, para você correr a maratona de Boston, não é você querer só, você tem que se qualificar. Por favor, né? E eu tipo estava um vestibular, né? Por aí, é tipo um vestibular, do mais difícil. E eu estava lá em Boston e vi aquilo e andei pela rua, eu fiquei imaginando como é a pessoa que cruza essa rua aqui na linha de chegada correndo. Coisa. E deixei aquilo. Eu não tinha um sonho de correr uma maratona, eu não tinha um sonho, muito mais correr a maratona de Boston. E voltei, né, de viagem, e na época já começaram aqueles movimentos para essa transição de vida, e eu vi que seria mais hard do que eu imaginei. Foram 7 anos, né? Foram 7 anos. E começou naquele ano de 2017, e naquele ano eu decidi correr minha primeira maratona. Então, quando eu perguntei para mim, essa situação vai ser desafiadora, eu coloquei um desafio a mais na minha vida. Ao invés de tirar, você acumulou. Eu acumulei. Porque uma vez eu li um livro que se chama A Semente da Vitória, do Nuno Cobra. Sim. Que ele conta a conexão entre o corpo e a mente. Total. A conexão entre o corpo e a mente. Então, se você se desafia e você atinge uma meta, você fortalece a sua mente. Então, eu coloquei esse desafio, mas a minha intenção era só conquistar aquela distância. Foi no ano que eu completei 40 anos de idade. Então, eu falei, vou me dar de presente esse desafio. Você já tinha preparador físico? Já tinha, eu perguntei, é possível? Daí entra na parte do gerenciamento de mudança. É possível? Essa é a meta. É possível? O que eu preciso para chegar lá? Então, qual o preço que eu tenho que pagar? E fui me toda aquela disciplina para chegar aos 42. Exatamente. Você precisa fazer esse treino. É que você fala de um jeito tão light, tão chique, tão assim, bailarina, que a gente, né? Pensa que é tão facinho, né? Mas. E é mesmo, as suas fotos parece que você está flutuando, parece uma garça, né? Mas foi bastante tempo para chegar lá. Foi bastante tempo para chegar lá. Os tombos e as dores na academia. Eu pensei, então o que eu preciso aqui? É disciplina, seguir o treinamento, não faltar, vai aumentando a distância, porque eu queria terminar aquela prova sem caminhar, era o meu desafio. Quero terminar sem caminhar, não interessa o tempo, não tinha nada, nenhuma pretensão. Eu fiz o treino, tinha que fazer uma dieta, né, específica, preparar o corpo, porque você tem que preparar o teu corpo para o impacto de correr 42 quilômetros. Correr 42 quilômetros, 4 horas correndo sem parar. 4 horas. 4 horas. Então você segue um plano. E eu segui o plano e eu cruzei a linha de chegada. Foi a maratona de Curitiba. Foi a tua primeira? A minha primeira maratona. E eu fui muito feliz no processo e na linha de chegada. Sem caminhar? Sem caminhar. Eu cumpri o meu objetivo. Fui 100% feliz. Fui 100% feliz no processo e na linha de chegada. E a partir daí, a minha situação familiar começou a ficar muito mais complexa. Então, eu tive essa conquista que despertou em mim várias forças que eu não lembrava que eu tinha. Não lembrava, gostei dessa palavra. Não lembrava que eu sabia, mas não lembrava. Desperta aquele momento excessivo de exaustão e a transpiração e tudo que envolve o esforço físico de uma atividade de endurance, porque o endurance é a atividade física que você faz por mais de 1 hora. Então, é a corrida, ou é a bicicleta, ou é a natação. Aquilo ativou partes incríveis dentro de mim. Imagina. A confiança, a
a minha força, a minha resiliência, a minha necessidade de continuar. Aquela adaptabilidade da infância. Exatamente. Foi tudo, Porque foi uma ignição. acredito que tem que se adaptar, né, na subida, na reta. Sim. Você vai se adaptando ao terreno, vai se adaptando Isso, ao teu adaptando dia. ao terreno, perfeito. Tem dias que você não está sentindo bem, então você Isso. corre um pouco mais devagar. Perfeito. Então você tem que ter a própria percepção, como que eu estou hoje, e você vai se adaptando. Então fiz minha primeira maratona em 2017. Em 2018 eu estava literalmente no olho do furacão, no olho do furacão, e eu decidi correr mais uma maratona. E não foi tão boa. Só que essa maratona me marcou muito porque o processo dela foi muito ruim, porque eu estava num momento de uma turbulência enorme, mesmo assim, emocional. E eu decidi correr, e foi uma corrida, não fluiu tão bem como na primeira, eu parei várias vezes, só que nessas paradas, por isso que eu digo O que você aprendeu com essas paradas? eu aprendi que você só tem que continuar. Não tem problema parar. Não tem problema só parar. Não desistir. É só não desistir. E nessas paradas eu conheci várias pessoas. Uau. Eu percebi o poder das pessoas te incentivarem. Então, assim, o meu irmão estava pedalando comigo, ele falava, vamos lá, tô com você. Um casal de amigo parou numa certa etapa e falou assim, não, tá aqui, toma essa água, você vai se sentir melhor. Uau. E teve um momento que eu sentei no meu fio, que eu estava com dor, e tinha uma outra mulher sentada no meu fio, que também estava com dor. E hoje essa mulher é uma das minhas melhores amigas. Eu não a teria conhecido se a gente não tivesse juntas, sentadas no meu fio. Eu não a teria conhecido. Você chorou nessa maratona? Chorei. Foi um momento catártico para mim. Passei por vários momentos. Foi catártico. Foi uma catarse. Foi uma catarse pelo momento que eu estava vivenciando. E eu só lembrava dos meus filhos na linha de chegada, que eles estariam lá me esperando, com a minha mãe. Eu falava, eu tenho que terminar. E eu terminei. E eu terminei essa maratona. No final veio uma força, veio um gás. Voltei a correr com todo o vigor que estava dentro de mim, e eu terminei essa maratona. E eu lembro. Eu não estava lá, mas eu lembro depois de você me contando. E a vida foi desenrolando. Nossa, como você me inspira. Acho que tem que dar uma respirada agora. Ai, né? Muito forte, Mary. É incrível essa conexão. É incrível. É incrível como às vezes a gente planeja e as coisas, a vida não sai conforme a gente planejou. E o que você faz nessa hora? Eu percebo assim que eu tinha uma convicção naquele período, no modo sobrevivência, eu só falava assim, não desiste. Não desiste. E eu vivi o dia hoje. Eu vivi intensamente. Então não era assim, o plano para o futuro não tinha. Você consegue, quando você está vivendo muito presente, é difícil você projetar o teu futuro. Sim, não tem energia. Não tem energia para isso. Muita não coisa tinha energia para construir algo novo. A energia era para evitar perdas maiores. Isso. Inclusive da sanidade, né? Inclusive da sanidade. Da dignidade própria. Exato. De não ir contra os teus valores, porque em nenhum momento você foi. Sim. Você foi fiel aos teus valores. Eu fui fiel aos meus valores, eu não voltei atrás, porque seria muito mais fácil ter voltado atrás da minha decisão. E eu não voltei atrás, e eu tinha 2 vidas ali dependentes de mim. Sim. Então, quando eu olhava para eles, eu falava assim, eu tô aqui por vocês, mas eu tenho que cuidar de mim. É a máscara de oxigênio, né? Se você não tiver oxigenada, já era, daí os dois. E tem o outro lado do passar pelo deserto. E até nessa época, em 2018, não sei se você lembra, teve um programa Me Inspira, e você me chamou para falar sobre gratidão. Lembrei dele, Você me chamou para falar sobre gratidão. Tem uma frase que diz que a gente só enxerga as estrelas quando o céu está escuro. A gente enxerga as estrelas melhor quando o céu está escuro. E o que isso quer dizer? Que quando as coisas não estão bem, a gente valoriza mais aquilo que vai bem. Então, a alegria do meu dia era
proporcionar o bem-estar para os meus filhos. Eu olhava, eu acordava de manhã, minha casa está em ordem, meus filhos têm um lar, a geladeira está abastecida, eles têm comida saudável, eu estou bem, eu estou fazendo a minha coisa. Então, essas coisas que a gente dá por garantido, para mim se tornaram enormes. Lindo. Porque eu digo, é muito fácil sentir gratidão quando você está num pôr do sol, numa viagem de férias, num lugar, num resort maravilhoso. Agora, o desafio é você transferir a gratidão como uma prática no teu dia a dia. Isso. No momento ordinário da tua vida ou no momento ruim da sua vida. Isso. Esse é um desafio. E eu chamado aprendi. até de momentos comuns. Exatamente. Porque a gente dá por garantido, a gente valoriza a saúde quando a gente perde. Mas eu agradecia, eu estou levantando da minha cama sozinha. Meus filhos estão no quarto do lado, respirando saudáveis. Eu agradecia por essas pequenas coisas. Sim. E Sim. aquilo abastece. Sim. Ele realmente tem um poder transformador. Sim. Você muda o teu caminho. Foram aqueles neural. 21 dias de gratidão, né? Acho que você foi uma Sim. das únicas que fez. Muito Sim. determinada. E por causa da psicologia positiva e todos aqueles estudos, você foi Exatamente. muito fiel a tudo aquilo que você aprendeu. E foi lá e testou e deu certo. E deu certo. E inspirou muitas mulheres também. Que bom. Não, e deu certo. E funciona. Isso não é motivacional. Não é, funciona. sim, Existem- é químico e científico, né? Exatamente. Você promove alterações químicas no teu cérebro a partir É uma decisão. Você decide ver a vida de forma mais positiva. É uma decisão. E dessa forma, com essas práticas, eu fui atravessando esse período. 2018, veio 2019, quando eu fiz a formação de coaching lá em São Paulo. Essa formação robusta, inclusive, eu estava no olho do furacão e eu terminei a minha formação como uma das melhores alunas. Foi, eu ouvi Uma falar. das melhores alunas. Os boatos de São Paulo chegaram em Curitiba. Então eu falo assim, eu estou passando por um desafio, eu coloco outro ainda maior, porque aquilo, de alguma forma, parece que eu quero transmutar aquela energia, eu quero ressignificar aquela dor e de outra forma. Eu quero usar aquilo como combustível. É o teu padrão. É o meu padrão. Eu falo, eu vou usar. E a situação ficou desafiadora, veio a pandemia. Então eu estava passando, eu saí dessa transição de sociedades, eu estava sem conseguir fazer a minha transição de carreira e o negócio que eu permaneci com uma parte do negócio, ele estava muito frágil. E se fragilizou muito mais com a pandemia. Sim. Então, um negócio que estava com dívidas, estava frágil, estava começando, eu tive que reconstruir praticamente do zero. Eu me lembro que aquilo que você tinha ainda foi tirado de você. Sim. Você teve que sair do quase nada de novo. Sim. Eu tive que brigar pelos direitos dos meus filhos e brigar para não perder mais ainda, para evitar maiores perdas. Então, era briga, foi um conflito intenso. E o mercado Sim. achatou também os negócios e as vendas. Exatamente. Então, foi uma situação extremamente frágil, delicada, e eu só tinha algo em mente: não desista, não desista, não desista. Então, continuei fazendo as minhas práticas, os meus rituais e mantendo a minha família da forma que dava. E chegou um momento que eu precisei retornar para o mundo corporativo. Foi mais uma decisão. Falei assim, a conta não está fechando, eu preciso tomar uma outra decisão, partir para uma outra fonte de renda. Então eu fui muito corajosa, porque não é fácil você, depois de 20 anos, depois de 20 anos, você retornar. E eu retornei de uma forma muito básica, muito humilde. Eu aceitei uma posição muito humilde porque eu pensei na fonte de renda, como fonte de renda. Então eu retornei para o mundo executivo. Em nenhum momento tem ego aí, né, Mary? Não, tem isso uma foi coisa muito removido. prática na tua vida. Você enxerga as Sim. coisas como elas são. Você não fica dourando a pílula. Sim. Você não se coloca como uma mulher linda e inteligente, maravilhosa como você é. Não, você se enxerga como um ser humano comum que precisa fazer o melhor naquele momento. Exato. Isso é muito lindo em você. E não é uma falsa humildade, é uma humildade como valor mesmo. Eu tomei essa decisão, foi em 2021 ou 2022, e voltar pro mundo corporativo como assessora executiva. E continuei correndo. Continuou correndo. No ano em que eu retornei, eu falei, tá, a minha carga de trabalho aumentou. Tá.
Agora eu sou empreendedora, executiva e mãe. Isso. Eu fui correr minha terceira maratona. Vou correr a terceira. Coloquei na agenda a terceira maratona. E aí, a gente está indo para o final. Meu Deus, quanto tempo a gente já está aqui? Mais de 1 hora. E eu quero que você conte, para fechar aqui, como é que foi essa maratona? Que depois você, lá na tua rede social, quem está curioso, vai lá para ver a medalha. Que um dia você olhou aquela imagem lá no piso, em Boston, você estava lá com a tua família e depois você pôde ir para lá. Como é que Sim. foi essa experiência? Eu decidi, então, correr essa terceira maratona em 2022. Depois, em 2023, eu corri outra. E 2024. Foram mais 3 maratonas. E nessas 3 maratonas, eu consegui o tal do índice para Boston. Entendi. Que eu nem sabia quanto era. Eu não sabia. Eu nunca imaginei que eu um dia seria uma candidata para correr em Boston. Sério? Não, Você só não foi era um fazendo sonho. o que era preciso. Eu fui fazendo de forma consistente e Ótimo. disciplinada, fui fazendo o que eu tinha que fazer, seguindo aquele instinto, aquilo me fazia bem, me energizava. Nunca é só corrida. Nunca é só É a corrida. transformação pessoal que isso traz. E chegou o índice para Boston. Eu falei, não, se 3 vezes eu conseguir, eu tenho que ir. Uhum. Eu tenho que ir. Sim. Me organizei para viabilizar a viagem e esse ano eu fui para Boston. Como foi essa experiência que coroa, então, o final dos 7 anos de dores, vem essa coroa mesmo? Eu transbordei. Que palavra linda! Eu transbordei. Nem coube, né? Saiu para fora, não Eu cabia. literalmente transbordei. Desde quando eu comecei o ciclo de treinos, que para treinar para uma maratona, eu nunca deixo de fazer atividade física. Mas quando você se prepara para uma maratona, você decide fazer uma maratona, são pelo menos 4 meses para aquele desafio. Você começa um ciclo de treinos, em que as distâncias vão aumentando, a intensidade dos treinos também aumenta. Alimentação, horário de dormir. Exatamente. Tudo. Super controlado. 4 meses. 4 meses intensos. Então, em dezembro eu comecei a preparação. A maratona era em abril. Comecei em dezembro a preparação e eu pensei assim, como eu vou correr em Boston? Se merece ser feito, merece ser muito bem feito. Então, eu dei o meu melhor. Foi um ciclo intenso, incrível. Eu cheguei no meu auge da forma física. Eu quero que você se transporte agora lá para a pista em Boston. E correr em Boston. Cheguei lá. Como é que você conta pra gente agora como é que você se sentiu chegando? Porque você já tinha experimentado chegadas diferentes. Essa foi como? Essa foi assim, primeiro que Boston, ela é uma maratona que passa por 8 cidades. Ela atravessa 8 cidades. E durante esses 42 quilômetros, existe uma multidão nas ruas. Isso. Você não corre sozinho. Ai, que lindo! Eu corri os 42 quilômetros, foi a minha maratona mais forte. Eu fiz o meu recorde pessoal em tempo. Sim. E todo mundo falava, não vai buscando tempo, porque daí você não vai curtir a prova. Não, eu corri muito forte e eu bati na mão de todas as crianças que eu vi. Porque as crianças ficam com a mãozinha estendida, ficam com cartazes. Eu li os cartazes, eu batia na mão das crianças, eu olhava as pessoas, eu vibrei por 42 quilômetros. Eu corri muito feliz, porque além de eu estar em Boston, que é a meca das maratonas, é a Harvard das maratonas, eu estava na minha melhor forma física, na minha melhor forma mental, eu estava encerrando um ciclo. Então, quando eu atravessei aquela linha de chegada, não foi só uma linha de chegada. Não foi. Não foi só. Ali não era só corrida. Ali era realmente aquela medalha que é a medalha uma das mais bonitas da história de Boston, aquela medalha dourada, para mim, era uma medalha de uma vitória. Eu tinha terminado a minha travessia. Com tanta dignidade, minha amiga. Eu terminei minha travessia. Tanta dignidade que merecia mesmo ser contada. Nossa, se você não aceitasse vir aqui, eu ia ficar frustrada. Porque quanto aprendizado tem nas tuas palavras, porque elas são muito profundas. Tudo que você fala, você tem uma característica sua tão especial para mim, que eu aprendi a te chamar de amiga, que nós duas sabemos o valor dessa palavra, não porque ela é um jargão, mas tem tanta profundidade e verdade e seriedade no que você fala.
E se você está contando isso agora, eu quero muito que quem está ouvindo, quem está assistindo, possa colher dentro de si mesmo essa história de superação, essas memórias, como você colocou aqui. Quem está ouvindo a gente pode ter memórias da infância que a tragam para uma superação e para uma vitória hoje. Uhum. Né? O que você poderia dizer para a gente concluir? Né? Não sei se você já concluiu essa parte de Boston e tudo isso. Transbordar, acho que é uma excelente palavra, mas o que você pode dizer para mulheres que passaram por transições semelhantes, que estão hoje até em processos dolorosos de quebras familiares, onde elas estão até duvidando de si mesmas, porque eu sei que a gente duvida da gente mesma, essa é a pior fase, né? A gente se culpa, né? E depois, o que você diria para essas mulheres, baseado no que você mesma aprendeu? Não é autoajuda, não. Uhum. É o que o teu aprendizado dessas dores pode ser como inspiração, como uma palavra de apoio e de suporte. Nunca desista. Nunca desista. E viva um dia de cada vez. Isto. Viva um dia de cada vez. E a maior metáfora que hoje, fazendo esse link para finalizar, que eu uso para minha vida, a vida é uma maratona, não uma corrida de curta distância. Então, numa maratona você pode correr se você está se sentindo forte, você pode parar se você não está se sentindo bem, você pode caminhar, você pode vibrar com as pessoas que estão juntos, você só não pode uma coisa, você não pode desistir, porque a linha de chegada está logo ali. E na linha de chegada é que tudo vai fazer sentido, todo o processo para chegar até ali vai fazer sentido. Então, na linha de chegada da vida, você vai entender por que você passou por tudo aquilo. É na linha de chegada. Então não desista. Se você não está entendendo o momento que você está passando agora, porque ele deixa de fazer sentido, a gente se questiona e você entra naquela armadilha de falar por que eu, por que isso, por que agora. A gente entra nessa armadilha, mas não fica muito tempo ali. Só confia no processo, que na linha de chegada tudo vai fazer sentido. Tudo vai se conectar e um dia você vai usar isso para alguma coisa. E que seja para inspirar outra pessoa. Uhum. Que seja que a tua travessia, a tua maratona, seja para inspirar outra pessoa. Para acender nela alguma luz, seja para inspirá-la a ser uma pessoa melhor ou para ajudá-la a atravessar um deserto. Tem um versículo que eu gosto muito, que é: não despreze o pavio que fumega. Em alguns momentos a nossa chama diminui e fica só um foguinho ali no pavio. E esses dias eu estava dizendo para uma pessoa: por favor, assopre o meu pavio quando ele estiver apagando. A gente não consegue assoprar o próprio pavio, a gente precisa de outro. Perfeito. Por isso eu gosto muito também da espiritualidade em Cristo, porque ele traz a realidade de que a vida não é só uma grande chama acesa. Às vezes tem momentos que ela começa a se apagar. E eu quero te agradecer demais, porque você está hoje assoprando os pavis. Tem pavio que está apagando nesse momento, e você, com essa metáfora da maratona, e agora a tua hashtag, nunca é só corrida. Sim. Por favor. E a gente vai cobrar um livro, a gente vai cobrar que você fale isso de forma intencional, como você sempre é, mas também assim, flexível e livre em algumas rodas de conversa ou alguns momentos de lanche de chá juntos. Vamos ver se a gente proporciona isso. Mas eu quero dizer que você que está com a gente hoje, que participou de todo esse tempo, eu digo participou porque a gente está conversando nós duas, mas eu sempre sinto e percebo, por causa até dos feedbacks, que muitas pessoas são transformadas, porque começam a não se ver sozinhas. Sabe que tem outras mulheres reais que estão aqui dispostas a dizer: olha, é o seguinte, a gente cai, mas a gente levanta, e o legal é não parar. Muito obrigada, minha amiga. Não queria nem acabar, acho que a gente podia ter colocado ainda mais conteúdo técnico, que é o que você tem também de sobra. Eu te desejo, assim, uma carreira de sorte de quem trabalha com você.
Acho que é isso que eu posso resumir. Ai, Gisele, foi uma grande satisfação estar aqui. Sou eu quem agradece por esse convite maravilhoso, pela tua excelente condução. Excelente condução. Você tem um dom de conduzir as pessoas a abrirem seu coração, abrirem essa história e deixar de lado a vergonha de falar sobre suas dores. Sim. Esse é teu grande talento. Obrigada. E obrigada pela tua coragem, porque ela transbordou aqui também. Obrigada. Um beijo para você, você que nos ouve, você que nos assiste. Vai lá, dá uma olhada em outras histórias e essa da Mary vale a pena ser compartilhada. Se você quer começar uma atividade física, algo, um hobby, olha, vai lá no Instagram da Mary, tá? Você vai ter aí no link. Conversa com ela, fala como que ela passou por isso. Tenho certeza que ela vai ter tempo para um café ou pelo menos para ouvir um pouco de você, nem que seja pelo WhatsApp. Aqui a gente também cria conexões genuínas e a gente faz amizades. Até a próxima!